Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Hoje nós temos um tema para muitas reflexões, ponderações e observar inclusive como o pensamento de Jesus foi distorcido por muitos segmentos do cristianismo. Nós temos hoje para esclarecer uma coisa. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o capítulo de número 23. O título, Estranha Moral. Mas a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ao estudar esse capítulo, ao comentar, a analisar, atualizando o pensamento de Jesus, ela divide em duas oportunidades de estudo. O de hoje como espada e paz. E na próxima segunda-feira, cruzes. Portanto, o capítulo é tão importante que ela divide em duas oportunidades de estudo. Portanto, nós vamos começar para podermos esclarecer todas as nuances dessa passagem, para que os irmãos e todos nós compreendamos o pensamento de Jesus e a atualização do pensamento, como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles realizou, o pensamento de Allan Kardec também, nos itens que serão abordados. Vamos começar então o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 9, que é uma passagem de Mateus, no capítulo 10, versículos 34 a 36. E começa assim: Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Parece até um paradoxo isso aqui, mas vamos examinar o capítulo 23, o item 16, quando o nosso venerando codificador Allan Kardec, ele escreve esclarecendo. E vocês vão ver daqui a pouco como o pensamento de Jesus se refletia que quando viesse o Consolador, iria fazer os esclarecimentos detalhados do pensamento dele, que muitos seriam distorcidos. Ele já havia declarado isto antes. Portanto, vamos observar o item 16 com a ideia do nosso codificador Allan Kardec. E ele escreve: quando Jesus declara, abre aspas, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este, dois pontos, abre aspas, não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembairão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. E hoje nós estamos vendo isso, né? Um católico, um evangélico, um muçulmano, um ateu, um espírita, e aí lá se vai. E ele continua: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador. Aí já é o pensamento do Cristo. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras. Vocês viram como ficou bem claro aí? Vamos agora ao item 18, do mesmo capítulo 23. Allan Kardec escreve: essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte, da parte de Jesus, de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não de Jesus. Aí nós já vamos atendendo, já temos luz aí. Vamos ver agora uma pesquisa que nós realizamos nas próprias Escrituras Sagradas.
Vamos começar. A declaração, abre aspas, não vim trazer a paz, mas a espada, é um dito paradoxal. Por toda a Escritura, nós encontramos o anúncio de que Jesus é o portador da paz. Vamos ver, João, capítulo 16, versículo 33. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era o portador da paz. Vamos encontrar ainda em João, no capítulo 20, versículo 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, pôs-se Jesus no meio deles e lhes disse: paz esteja convosco. É o símbolo, é o príncipe da paz. Vamos agora a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos outra de Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Pois ele, Jesus, é a nossa paz. Está bem claro. Vamos então outra. Paulo de Tarso, a epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20. E que, havendo por ele, Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz. Outro reforço do apóstolo dos gentios. Mas vamos agora ao Velho Testamento. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 9, versículo 6, o profeta Isaías identifica Cristo como sendo o príncipe da paz, aquele que viria para Israel. Mas vamos então agora colocar em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, é o evangelista Mateus, que conviveu com Jesus, quando ele escreve: o próprio Jesus declara que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por aí, meus irmãos, vocês estão vendo que Jesus irradiava amor, era o príncipe da paz, era a serenidade, era o amor coagulado de Deus. Nunca poderia ele antecipar que provocaria com a espada a desarrumação, a divisão das famílias, de maneira nenhuma. E vocês vão compreender agora por quê que as pessoas que seguiram Jesus deturparam o pensamento dele, que ele falava sempre por parábolas, metáforas, símbolos. Ele usava a linguagem da semiótica, a linguagem dos símbolos. Ele falou com a referência da sua doutrina sendo propagada, desvirtuada e usada o nome dele indevidamente. Daqui a pouco nós vamos falar das cruzadas e por cima da Inquisição. Mas vamos aqui no Evangelho, Jesus no Evangelho à luz da psicologia profunda, capítulo Espada e Paz, página 190. Vamos ouvir a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela diz aqui: a doutrina de Jesus, feita de amor, contrapunha-se a todos os valores estabelecidos, nos quais a supremacia do orgulho e da hediondez de conduta delineava as regras a que todos se deveriam submeter, sem qualquer discussão, nem diálogo. Jesus chegou no momento decisivo para auxiliar e facilitar a grande transição do estado de barbárie para a civilização. Era natural, portanto, que todo aquele que se vinculasse ao estratagema de amor de Jesus logo se definisse em relação às condutas mundanas, rompesse com a acomodação e mesmo se tornasse vítima da espada sanguinária do ódio adverso daqueles que não comungavam com essa mudança, nem queriam seguir Jesus. A espada, continua venerando a benfeitora Joana de Ângeles, repare como esse parágrafo é lindo. A espada referida por Jesus não seria utilizada pelos adeptos da sua doutrina, os cristãos, os seguidores dele, mas por aqueles que se lhe oporiam, os oponentes da doutrina dele, separando-os de tudo quanto amassem, de todos os laços e raízes emocionais
inclusive os laços da afetividade. Por muito tempo, alguns dos discípulos, aí ela também ressalta, alguns dos discípulos, desacisados e violentos, atormentados pelas compulsões obsessivas, empunharam espadas através de diferentes épocas para impor o pensamento de Jesus. E um desses fatos que mais enegreceram as páginas da história da humanidade foram as cruzadas, quando em nome de Jesus todos aqueles empunhavam as suas espadas para tentar libertar o local onde Jesus foi crucificado, onde Jesus nasceu, enfim, destruir os árabes, os muçulmanos, obtendo, através do poder, recursos de prata, ouro, requisitando tudo isso a pretexto de libertar o lugar de que Jesus esteve presente na Galileia. O motivo era disfarçado, não para querer aquilo, mas para poder se apropriar dos grandes valores, dos metais, das riquezas de que eles dispunham. E a desculpa era que iam apenas para proteger a cidade, que onde Jesus nasceu, o local onde ele foi sepultado, aquela conversa justamente para enganar as páginas da história, mas que hoje nós temos muito isso esclarecido. E vem coisa pior na história: a Santa Inquisição, em que foi estabelecida como um meio arbitrário, hediondo, para perseguir especialmente os judeus, com o objetivo de fazê-los mudar de religiosidade, deixar o judaísmo para o cristianismo, e quando não acontecia eram chamados de hereges e eram, prejudicados. Me dá até um sentimento assim de constrangimento, porque quando eu estive na Itália, que meu filho e sua esposa Mariana me levaram para conhecer o Museu da Tortura, quando eu meti os pés, um torpor enorme me envolveu, eu fiquei tonto, não consegui penetrar naquele ambiente. Os equipamentos de tortura eram horrendos e tudo aquilo foi feito em nome de Jesus, o que era impossível acreditar naquilo que estava. Mas a história registra, foi em 1231 que o Papa Gregório IX autorizou a instalação dos tribunais da Santa Inquisição. As críticas, as acusações, a intolerância religiosa, o confisco dos bens, a morte na fogueira, principalmente daqueles que eram considerados médios e daqueles que não queriam abrir da mão da sua religião, que era o judaísmo, era um desrespeito que Jesus nunca pregou isso, mas usaram do nome dele para distorcer as ideias e se enriquecerem com o confisco dos bens. E posteriormente, reparem que o Tribunal da Santa Inquisição era todo realizado em latim. Os judeus não entendiam latim, não tinha advogado de defesa e todos eles eram condenados. Mas muitos eram ferrentes de fé sólida para os ditos de Moisés, do Antigo Testamento, todos eles contidos na Torá. E às vezes não queriam renunciar, eram decretados heréticos e a resistência era muito grande. Claro, eles eram fiéis à sua doutrina, à sua religião. Foi o que aconteceu. Posteriormente, o Papa Inocêncio IV autorizou, vejam que absurdo, autorizou obter confissões mediante qualquer espécie de tortura. Isso durou mais de 600 anos, 6 séculos. Quando eu vi, eu não consegui ficar. Me deu um tremor, um suor álgido, e eu não consegui, parecia que eu ia incorporar, parecia que eu ia desmaiar, quando eu vi, e nas portas do Museu da Tortura. Depois eles tiraram fotos, as fotos que eles me deram num pendrive, que eu olhei as primeiras, eu joguei fora, deletei tudo. Eram coisas horrendas, horríveis, coisa de quebrar os braços e pernas, puxar as mãos e os braços, ou então amarrar 2 braços em um cavalo, os pés em outros cavalos e bater para lá e para cá para arrebentar a pessoa. Coisas que vocês não poderiam imaginar, mas quanta selvageria cometida pela veneranda Igreja Católica Apostólica Romana em nome de Jesus, tudo com um crucifixo na mão. Coisas que realmente desagravam qualquer um, desagravam e marcam a história com uma página terrível, quando Jesus
foi o príncipe da paz. Era o amor coagulado de Deus, pregava o amor de misericórdia, como diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, pregava o perdão das ofensas, o perdão aos inimigos. Ah, meus irmãos, quanta dor Jesus deve ter sofrido no plano espiritual. Ver o seu nome distorcido e tantas pessoas sofrendo, sobretudo porque estavam com o crucifixo na mão e que tudo era feito segundo os sacerdotes que ali estavam, que era em nome de Jesus. Vamos a ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 18, quando Allan Kardec escreve, para nós fecharmos, repetir bem o assunto: as palavras de Jesus devem ser entendidas com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos que ia dar causa, às lutas que teria de se sustentar antes de se firmar, e não como decorrentes de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não de Jesus. Pronto, agora vocês estão sabendo. Eu quero dizer a vocês, vocês dizem, mas isso foi há muito tempo. Não foi não. Há poucos anos aqui vocês viram na televisão, um membro da igreja evangélica pegou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e chutou, deu um pontapé no palco. É uma desonra, é um desrespeito à liberdade de crença que é instituída pela Constituição Federal do Brasil. Então isso é muito degradante. Vocês veem aí quantos terreiros de candomblé são invadidos, depredados, não respeitam aquelas manifestações de origem africana. É preciso, falta esse respeito, essa compreensão. É muito triste observar isso ainda. Famílias que o que Jesus previu que ia acontecer, está acontecendo agora. Famílias que têm evangélicos e famílias que têm parentes católicos ou espíritas, que às vezes se separam, o espírita tolera, perdoa, mas sofre a consequência das perseguições, dos dichotes, de toda espécie de censura, o que constrange realmente. Mas é bom porque os casos que eu sei, todos os espíritas, na hora, mentalizam Jesus e perdoam, mostram a outra face, a face que adquiriu com a evolução espiritual e o conhecimento espírita, para que possa mostrar e compreender que eles são doentes, porque não estão ainda compreendendo verdadeiramente aquele amor de misericórdia de que Jesus se fez portador, iluminado, difusor em nosso planeta. Eu vou contar aqui para vocês um caso que aconteceu lá no Grupo Espírita Casa de Guará, num período em que nós estávamos mudando os bancos, que estavam velhos, às vezes um pouco balançando, e nós vimos na internet uma indústria de madeira, lá de bancos de igreja, lá no Paraná, e eu fiquei entusiasmado, cada banco lindo, de madeira maciça, robustos, para que pudéssemos colocar lá. E eu então fiz um pedindo que fornecesse um orçamento, porque nós teríamos condições de arranjar donativos, doações específicas e comprar todo o pedido à vista. Eles nos responderam por uma frase de e-mail: não fazemos e jamais faremos negociações com casas ou entidades espíritas. Eu fiquei frustrado, disse, meu Deus, Jesus estava certo de que ia acontecer. O ódio, uma pessoa deixa de vender, deixa de arrecadar dinheiro para pagar os seus empregados, para pagar os impostos, para crescer, com preconceito contra entidades espíritas. Quando nós tivemos também a oportunidade de comprar um púlpito de acrílico para a Casa de Guará, era realmente uma fábrica, devia ser evangélica, os bonitos que tinha lá, né? Deus é fiel, que eu respeito. Então eu desconfiei que era realmente. E aí fiz o pedido e aí justifiquei. E eles perguntaram, precisa informar a que igreja se destina e qual a igreja que o irmão frequenta. Eu aí mandei dizer uma verdade que me perseguia.
Eu dizia, já estou com 75 anos de idade, sofro de cardiopatia grave, tenho problemas pulmonares, faço tratamento, estou impossibilitado de dirigir veículos automotores e na maior parte do tempo eu fico aqui em casa. Então eu gostaria de oferecer este púlpito de acrílico para uma instituição que merece muito o meu carinho, merece muito o meu amor e o meu respeito. Eu quero dar para eles. Não entrei mais em nada. Eles aí faturaram, eu comprei e o púlpito está hoje na casa de Guará. Portanto, vocês vejam como as coisas acontecem. Mas vamos conduzindo. O espírita tem de ter amor como Jesus fez, perdoar até os inimigos. E isso é o que nós fazemos. Mas nós vamos trazer para vocês agora uma parte, um pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, na página 312 do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Quando, repare como é atualizado quanto a essas direções daquilo que Jesus falou. Paz, espada, divisão. Quando Manuel Filomeno de Miranda ele escreve: indispensável, portanto, que os adeptos fiéis do Espiritismo não se permitam a perda de tempo útil com frivolidades ou disputas egóicas, muito comuns nos comportamentos, especialmente quando se formam grupos da mais variada natureza. Na propagação para o futuro, a estada do nosso grupo, quer dizer, do grupo espiritual, mais ligado à pandemia, conforme já o dissemos durante o livro, irá vincular-nos a cada dia à batalha sem quartel da conscientização. Veja o trabalho que eles estão fazendo. Ao lado do trabalho da pandemia, eles irão se vincular ainda mais à batalha sem trégua, sem quartel da conscientização. Vocês vejam como às vezes o mundo está assim. Tem uma história que no mês de dezembro, na última reunião da loja maçônica Areópago Itabunense, aqui em Itabuna, eu, como estou na função de orador, cargo que eu já ocupei uma vez, estou ocupando novamente agora, eu concluí a minha mensagem no final da reunião contando uma história interessante. Milho Bon é o nome da história. É a história de um professor da Universidade de Paris que ele estava defendendo uma tese sobre a questão da religiosidade com Deus. Como as pessoas viam Deus, como as pessoas se sentiam para se encontrarem com Deus, como é que eles tinham, cada um ele queria escutar. Então entrevistou evangélicos, católicos, bispos, padres, entrevistou a igreja anglicana, entrevistou muçulmanos, entrevistou judeus, em todas as esferas, mas ele não se convenceu, ele não estava satisfeito, ele não conseguia ter uma tese realmente que ele dissesse, essa tese eu vou defender na minha dissertação. Aí vinha para Paris, assim um pouco desiludido, cansado, parou debaixo de uma árvore, era muito calor, e ele ficou, então era um sítio, ele tomou um gole d'água e ficou ali olhando e despertou. Era um sítio, um milharal lindo, maravilhoso, todo amarelinho, já quase no ponto da colheita. E um homem dedicado, sob o sol ali, capinando, limpando o terreno, ajeitando tudo. E ele disse, é esse homem com a terra que eu vou conversar com ele. E aí entrou, conversou, explicou tudo. O moço botou o chapéu aqui e disse, professor, eu não tenho condições de oferecer nada para o senhor. O senhor é um homem estudioso, um homem viajado, conheceu o mundo, entrevistou autoridades de todas as religiões. Eu sou uma pessoa criada aqui nesse pedaço de chão. Esse chão foi de meu avô, foi de meu pai, agora é meu, será de meus filhos. O que eu faço aqui é plantar meu milho só e colher. E ele insistiu, mas como é que o senhor vê a questão da chegada do espírito no mundo espiritual? Como é que o senhor acha que nós podemos identificar a sua opinião? O que o senhor espera quando o senhor morrer de ir para o céu? O que é que todos desejam isso? O que é que você espera? Ele parou assim, olhou e disse assim, olha, dentro do trabalho que eu realizo, eu imagino o seguinte, eu passo meu ano preparando o terreno, semeando, cuidando da lavoura, já está perto agora de colher, aí eu faço toda a colheita, encho os sacos do milho, boto na minha caminhonete e vou na direção do armazém, que é o grande comprador, exigente, examinador de tudo.
Aí eu tenho 3 opções de estrada. Ou eu vou por cima da barragem do rio, que é uma estrada muito bonita, mas paga um pedágio, ou vou pela estrada, que é de terra, às vezes demora menos, mas pode lamear o carro se estiver chovendo, ou vou pelo asfalto que me leva até lá a cidade. Quando eu chego no armazém, ninguém me pergunta por onde eu vim. Ninguém me pergunta, por exemplo, se eu estiver no céu, por qual religião eu andei, que eu frequentei. Pergunta só se o milho é bom. E para mim o milho é meu coração. Se lá no armazém não me perguntam por onde eu andei, pergunta apenas, o milho é bom? Eu digo, é. Então eles me dão um preço bom. Então eu penso que no céu é assim. Não vão me perguntar por qual igreja eu frequentei. Vão me perguntar então, meu coração, o seu coração é bom? Aí eu não posso mentir, professor. Eu tenho de dizer que é mais ou menos, e é por isso que eu estou trabalhando, para não ofender ninguém, seguir as orientações de Jesus, perdoar sempre, amar mais e não fazer mal a ninguém. O professor saiu radiante, porque naquele homem simples, vivendo da terra com a natureza, soube entender Deus com muito mais profundidade do que as grandes religiões que o mundo apresenta. E nós vamos, para encerrarmos as nossas reflexões deste culto do Evangelho, nós vamos tomar as luminosas palavras da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no último parágrafo do prefácio do livro Vidas Vazias. É lindo quando ela diz assim, de tanto ler, eu já memorizei. Ela diz assim, rogo ao Mestre Jesus, que nos conceda a sua paz nestes dias de tribulações e provas, a fim de vencermos a inferioridade espiritual e moral, para que possamos conquistar a vitória libertadora, a paz plena. É assim que nós todos devemos fazer, meus queridos irmãos. Que Jesus abençoe todos vocês, que levantem sempre o pensamento a esse mestre querido de Nazaré, para que ele possa acompanhar vocês, inspirar através do seu evangelho, estar vivo ao nosso lado através do Consolador prometido, que é a doutrina codificada por Allan Kardec, para que tenhamos sempre em nosso coração a paz, o amor de misericórdia, o entusiasmo, a alegria de viver e o prazer de amar sempre e servir constantemente em nome de Jesus. Receba o meu abraço paternal, colorido com o meu afeto e a minha gratidão por vocês me escutarem. E, em nome de Jesus, eu lembro agora do Dr. Flávio, quando ele diz, querendo Deus, de hoje a 8 estaremos juntos novamente, em nome de nosso Senhor Jesus. Muita paz, muita luz em suas vidas, muita luz em seus corações, nos seus lares e nos seus familiares. Deus os abençoe, meus queridos irmãos. Que assim seja.